Formulário de dimensional. Deixa eu aumentar aqui, pessoal. O relatório está em Word ainda, tá? Então vamos lá. Lembro que lá no início da aula eu citei que dentro de uma determinada empresa existe um inspetor dimensional, só que para ele executar suas atividades lá no chão de fábrica, ele precisa de um procedimento dizendo para ele quais são os critérios da aceitação, o que ele pode aceitar e o que ele não pode aceitar em cima de uma determinada peça, tá? Então, no momento que ele faz a inspeção, ele tem que gerar um relatório, tá? Porque que esse relatório é o que atesta que realmente ele fez inspeção sobre determinada peça. Ele fazendo a inspeção, o que interessa para você que vai estar na linha de frente, tá, reunindo documentações para databook de obra, o que vai interessar para você é aquele procedimento lá, tá, que provavelmente vai entrar no teu databook de obra, e principalmente esse relatório aqui que eu vou acabar de mostrar para vocês. Então, como vocês podem observar aqui, tá? Aqui tá a logo da corujinha, tá? A logo da Spectre. Na tua situação aqui vai estar a logo da sua empresa. E aqui a logo do projeto, ok? Então vamos lá. Controle de qualidade, relatório do databook, tá? Então aqui vai estar citando o número do relatório em si, vamos botar qualquer número aqui. A data, tá? Vou botar uma data qualquer aqui. E aqui, dependendo de quantas páginas tiver o teu relatório aqui, você vai estar uma página de 1, uma página de 10 e por aí vai, tá, pessoal? Então aqui vai estar o nome do projeto, tá? Nome do fabricante, ou seja, o nome da tua empresa em si. Qual é o cliente final? E na maioria das vezes vai estar citando aqui qual que é o número do contrato, tá? Isso é de praxe, tá? Vai entrar para todos os relatórios dimensional. Sabendo disso, tá? Esse relatório aqui de controle de qualidade é para inspeção dimensional, ok? Então aqui ele vai estar plano de inspeção, ou seja, aqui é a famosa PIT, tá, pessoal? Que eu sempre estou falando nos outros vídeos, que é o plano de inspeção e teste. Esse documento ele fica pronto de antes mesmo da obra entrar em produção. E dentro desse documento vai estar citado o seguinte, tá? Vai estar citado, ó, se tiver inspeção dimensional, eu quero o inspetor qualificado como inspetor dimensional nível 2, CDCL da ABEND. Um exemplo, tá, pessoal? Então ele vai estar citando lá. Daí do lado vai estar citando qual que é o procedimento dimensional que vai ter que ser utilizado dentro da obra do cliente. Então vai estar todo dentro dessa documentação. Então vamos estar citando aqui o seguinte, que você já tem essa documentação na mão, a PIT, tá? E a PIT sua lá é o relatório, é PIT 236. Um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. Aqui a norma de referência, tá? Aqui a gente pode estar citando a norma de referência, uma das normas que a gente citou lá atrás no procedimento, tá? Vamos pegar aqui que nós vai estar citando a norma STM XYZ. Um exemplo. Agora indo para o procedimento aqui, pessoal. Lembra que a gente saiu desse procedimento agora há pouco? Né? E para clarear melhor aqui, tá? Era o procedimento INSP 0xx, tá? Mas no teu caso, obviamente, vai ter um número lá no procedimento do qual vai estar no teu relatório, tá? E o critério da aceitação aqui, a gente vai duplicar de novo. Podemos até colocar aqui conforme procedimento PO INSP, mesmo de cima, tá, pessoal? Isso não quer dizer que teus relatórios que você vai ter em mãos vai estar seguindo esse modelo de relatório, tá? Isso aqui é apenas didático. Então, o critério de aceitação nosso aqui é conforme esse procedimento em cima. Porque, como a gente viu no procedimento anterior, estava dentro dele todos os critérios da aceitação que podia e não podia. Tá? Feito isso, tá, pessoal? Essas informações que a gente começou a colocar. Todo o relatório de dimensional, ele vai sair com essas informações. Ou seja, eu chamo isso aqui de cabeçalho, tá? Então, vai sair esse cabeçalho padrão. E a única coisa que vai mudar, tá, para você sobre determinada obra é o número do relatório, obviamente, tá? E vai mudar aqui a data que esse relatório foi gerado. Apenas isso. Daqui para cima, pessoal, não muda mais nada, tá? Com exceção esses dois itens aqui que eu acabei de citar. Por que não muda mais nada, tá? Então agora eu vou entrar em detalhe.
Aqui começa a você identificar a peça, ou seja, o inspetor vai fazer a identificação da peça do que ele viu lá em obra, tá? Então, qual informação ele vai colocar? Ele vai citar o código do desenho, ou seja, o código da peça. Vai citar se teve revisão aquele desenho do qual ele foi inspecionar, porque, pessoal, acontece muito também o seguinte, às vezes um determinado desenho desce da engenharia já com o número de revisão. Ou seja, ele nem nasceu, ele já está sendo revisado. E acontece em fábrica também, às vezes o inspetor está com um desenho revisão zero, vamos dizer assim, a primeira revisão em chão de fábrica, e depois que a peça está liberada, chega uma revisão. Quando vê, a peça já foi para o canteiro de obra, acontece muito, tá, pessoal? Quando vê, a empresa tem que começar aquela fabricação de novo. Aí fica aquele acordo entre cliente e fabricante de cobrar a peça de novo já na nova revisão, tá? Mas sabendo disso, tá? Ele vai citar aqui o código do desenho, depois vai citar qual que é a revisão do desenho que ele está inspecionando, e depois ele vai pegar as principais cotas do projeto, que pode ser de 1 a 20 a 30 tipos de cota, e vai bater o seguinte, ó, as cotas do projeto lá estava no desenho, estava aqui, a cota de número 1 era para ter 1000 milímetros, um exemplo, e ele encontrou 1002 milímetros. Porém, a tolerância ao desvio, de acordo com esse procedimento que a gente citou, tá, pessoal? Ele diz, tá, que pode ter um desvio de mais 2. Em outras palavras, pessoal, se ele achou 1000 e ele encontrou, ou seja, se o projeto era 1000 e ele encontrou 1002, obviamente está dentro do desvio. E isso acontece para as outras cotas, tá, pessoal? E assim por diante. Então ele vai citar a data da inspeção e vai dizer se está aprovado ou está reprovado. O que acontece muito, pessoal, é o seguinte, dificilmente você vai pegar um relatório reprovado em mãos. Por quê? Porque não tem como a pessoa lá em chão de fábrica reprovar a peça e parar, tá, o inspetor, para fazer um relatório reprovado, sendo que ele vai ter que fazer um retrabalho sobre essa peça para aprovar. Então, dificilmente vai chegar um relatório reprovado para você, em sim, só aprovado. Se chegar reprovado é porque vai gerar uma não conformidade aí de algo bem maior, tá? Mas na maioria das situações vai chegar relatórios só aprovado para você, ok? Aqui é um outro exemplo simples, tá, pessoal? De um desenho que tinha apenas 2 cotas e que foi aprovado, tá? Esse tipo de relatório aqui, ele pode existir de 1 página, 10 páginas, citando o mesmo número de relatório, tá? Então vai depender muito quantas peças, ou seja, quantos itens o inspetor vai querer colocar dentro desse mesmo relatório. E não tem aquela questão de cada peça ter o seu relatório de forma individual, ok? Agora descendo para baixo aqui, pessoal. Nesse tipo de relatório aqui tem as observações, tá? Se tiver alguma. Os instrumentos que ele utilizou, tá? Muito importante, porque aqui cita a tag do equipamento, paquímetro 001, trena 001 e esquadro 002. Essas tags que a gente chama aqui, pessoal, você como responsável pelo databook de obra, você precisa ter nesse livro os certificados de calibração desses instrumentos. Porque se ele está aqui, ele foi utilizado pelo inspetor para ser aprovado uma peça, nada mais, tá, importante do que ter também um certificado de calibração desses instrumentos no teu databook de obra. Feito isso, pessoal, aqui entra, tá, o carimbo do inspetor qualificado, com o número de registro, tudo. Aqui tem um campo para o cliente, tá? Geralmente aqui o cliente pode assinar ou pode ir esse documento sem ele assinar, sem problema nenhum, porque dependendo dentro da tua obra, o cliente não vai estar full time lá dentro, ou seja, o tempo inteiro. Mas a assinatura importante tem que estar aqui, ó. Assinatura do inspetor que fiscalizou isso, ok? Ou seja, que inspecionou. E a parte da fiscalização aqui, tá? Ele precisa ser assinado quando, tá? Vamos lá. Numa determinada fabricação, geralmente, tá? Não vou dizer todos os casos. Geralmente, o cliente final manda um inspetor diligenciador dentro da obra. No momento que esse inspetor diligenciador ele entra dentro da obra para fazer o atendimento, tá? Ele se dá de cara com todos esses relatórios aí. Como você vai estar montando o databook de obra,
Nada melhor do que pegar todos esses relatórios aqui, bater nas costas do inspetor lá e dizer: inspetor, tu consegue assinar para nós esses relatórios? Então ele vai assinar no campo de fiscalização, ou seja, ele é um fiscal do cliente. Feito isso, tá, pessoal? Feito isso, a gente olhou agora o procedimento dimensional e olhamos também o relatório dimensional que vai chegar para você. Agora a gente vai cair para um outro assunto aqui, que é um outro tipo de ensaio. Então, dimensional, pessoal, fecha a aula agora.